base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um professor. Cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Bom dia a todos que nos acompanham em mais esse dia de atividade do primeiro Enopem. Hoje a gente encerra as atividades de palestra no final desse dia com a conferência de encerramento, e amanhã nós abrimos a segunda modalidade, que serão apresentações de trabalho e também dos minicursos. Mais uma vez, desejamos a todos um excelente dia, um dia de muita aprendizagem, um dia de muito conhecimento. E hoje a gente tem mais uma palestra, iniciamos aqui o trabalho da Sala 3 com mais uma palestra muito peculiar, uma palestra interessante, né? Hoje nós trazemos aqui a professora Poliana. Professora Poliana, ela é da Unemate de Sinop, né? Então, é colega da gente da cidade de Sinop. E hoje a professora Poliana abre os trabalhos aqui na Sala 3. Antes da gente fazer as formalidades, eu gostaria de dar um recadinho para vocês, que amanhã inicia a parte de apresentação de trabalhos e minicursos, e aí essas apresentações e esses minicursos ocorrerão no Meet, no Google Meet. E aí, para você acessar o Google Meet, se faz necessário você ter uma conta do Google, uma conta do Gmail. Então, quem tem telefone celular, a conta que está lá no Android pode ser utilizada para acessar esses ambientes. Então, clicou para entrar na sala que vai ser apresentado o trabalho, o relato de experiência, já vai pedir para você logar lá com o e-mail do Google, né, um e-mail do Gmail. Fez isso, você vai estar na sala tranquilo, vai acompanhar as apresentações e se deliciar com todo o conhecimento que está disponível, vão estar disponíveis nessas apresentações. Hoje, né, falando de hoje, a gente está aqui para iniciar a palestra de número 33, né, que é a abordagem dos conceitos de geometria no ensino fundamental, na perspectiva da BNCC, que vai ser ministrada pela professora mestre Poliana Possani, da Costa Petri, da Unemate de Sinop. A gente vai convidar a professora Poliana, né? A professora Poliana, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, REAMEC, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela possui a graduação, licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. Então, ela é egressa aqui da nossa querida Unemate, e ela é mestre em Matemática Universitária pela Unesp, né? Então, a professora Poliana, ela atua aí lá no campus de Cáceres, especificamente na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas, né? Então, é com muito apreço que a gente convida a professora Poliana para estar aqui com a gente. Bom dia, professora Poliana. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Só um momentinho, beleza. Então, bom dia, professora Poliana, seja bem-vinda. Espero que
essa palestra proferida, ela seja de grande valia para todos que estão acompanhando aí. A gente tem aqui agora quase 30 pessoas acompanhando, então, deixo a palavra com você. Obrigada, obrigada, Selmo, quero desejar bom dia a todos. É um prazer, né, a gente participar desse evento, com essa grandeza, e ter essa oportunidade de, juntamente com vocês aqui, refletir sobre alguns aspectos da BNCC. Eu digo refletirmos juntos, porque eu acredito que essa é a ideia do Enopen, né? Professores que ensinam matemática, conversarem e trocarem ideias, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Bom, então, o tema como a Selmo, né, já apresentou, dessa palestra é a abordagem dos conceitos de geometria no ensino fundamental e na perspectiva da BNCC. Então, antes de nós iniciarmos, eu destaco aqui 2 pontos, né, que eu acho importante. O primeiro deles como eu comentei, nós vamos conversar aqui sobre a BNCC, né, sobre essa abordagem dos conceitos de geometria no ensino fundamental. É mais uma conversa que eu digo porque o que eu trago aqui não deixa de ser o meu ponto de vista, a minha leitura, né, sobre o meu olhar. Então, essa observação que eu quero deixar, eu acho que a magnitude também do evento está nisso. Nós estamos conversando e diferentes professores, desde segunda-feira, a gente está tendo excelentes palestras, os professores trazendo aí os seus olhares, as suas contribuições, e aí para juntos nós tentarmos olhar, então, para a sala de aula e tentar contribuir, de fato, né, nessa construção do conhecimento dos nossos estudantes. E o outro ponto que eu acho importante nós destacarmos é a questão do momento que nós estamos vivenciando, o Covid, né, Covid-19, a pandemia. Desde segunda-feira, na abertura, o professor Ubiratã, né, quem acompanhou, ele belamente, né, trouxe uma palestra que nos deixa, nós sentimos contemplado, né, e o que ele traz é que não tem como o momento que nós estamos vivendo, né, ele já passou por mudanças, né, as relações pessoais, elas mudaram. Então, esse olhar que a gente também tem sobre a BNCC, ela não pode deixar, né, de lado esse momento que a gente está vivendo, toda essa situação. Se nós falarmos diretamente, né, da geometria, eu trouxe aqui, de uma maneira geral, de primeira mão, assim, de modo geral, o que a BNCC traz com relação à área da matemática no ensino fundamental. Quando a gente, né, acessa a BNCC, até aqui eu fiz um recorte mesmo da BNCC, e o que nós temos de primeira mão, entre as palavras ali que tem no texto inicial, do que a BNCC traz sobre a área da matemática, o conhecimento matemático, o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja pela sua grande aplicação na sociedade contemporânea, pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos e suas responsabilidades sociais. Então, aqui eu chamo a atenção porque a BNCC ela já traz de início, né, da importância que nós temos que compreender da matemática como para além, né, de nos ensinar, para além de habilidades em cálculos matemáticos. O papel da matemática ela também está nesse formar cidadãos críticos, né, com esse olhar reflexivo de um sujeito que pertence a uma sociedade, ele precisa agir. Então, acho interessante a gente também já ter esse olhar do que a BNCC vem olhando, traz para a matemática, né? E aí, né, o que se espera, né, diante do ensino de matemática é que os alunos desenvolvam, então, a capacidade de utilizar, identificar, né,
de compreender, visualizar a oportunidade que eles têm de utilizar a matemática para resolver problemas e interpretá-los, né, e associar aí nos seus contextos de situação. Então, a BNCC, pela leitura que a gente vem fazendo, ela traz muito forte essa questão de sair das caixas, né, não ficar naquela situação de fato, só reproduzir cálculos, que aqueles cálculos, sim, eles nos tragam sempre reflexões, o aluno consiga interpretar a situação que ele está vivendo, consiga adaptar aquilo que ele aprendeu para outra situação, né, ter essa autonomia. E aí, também de início ali, continuando ainda falando da matemática no geral, a BNCC, ela traz a questão dos processos matemáticos, né, e aí ela traz explicitamente resolução de problemas, investigação, desenvolvimento de projetos e também o uso da modelagem. Então, eu acho interessante também a gente perceber, quando a gente, claro, acessa a literatura, né, resolução de problemas, modelagem, investigação, que são nessa contribuição aí de estratégia para ensino e principalmente a aprendizagem da matemática. E acho interessante também a gente destacar que a BNCC traz isso de forma explícita. Então, de uma maneira, a gente pensa o seguinte, olha, essa ideia de aluno crítico, aluno reflexivo, autonomia, esses processos matemáticos podem contribuir. Então, acho que é algo também que a gente pode levar e tentar refletir com relação a isso. Bom, então a BNCC, ela traz o seguinte, algumas ideias fundamentais que ela acha que ela traz que devem ser articuladas para a construção desse conhecimento. Ela traz 7 ideias fundamentais, né? Só um pouquinho. Ela traz 7 ideias fundamentais e aí essas ideias fundamentais, elas articuladas, elas são importantes, então, para o desenvolvimento do pensamento matemático, né? E esse pensamento matemático, lá na escola, esse pensamento matemático do aluno, lá na escola, ela deve ser convertido em objetos matemáticos. Então, eu fiz esse pequeno esquema aqui, mas só para a gente entender um pouquinho da ideia geral do que traz da matemática. Então, lá dessas ideias fundamentais, que articuladas, elas são importantes para se desenvolver o pensamento matemático do aluno, e que lá na escola, ele deve se converter em objetos matemáticos. E, então, nessa perspectiva, a BNCC, então, ela traz as unidades temáticas, né? Entre elas, nós temos a geometria, que é o que a gente vai conversar aqui um pouco. E essas unidades temáticas, elas orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Então, a BNCC, ela traz essas habilidades, e dentro das unidades temáticas, ela traz o que cada unidade temática pode contribuir, né, nessa formulação de habilidades para esse pensamento matemático, essa construção aí pré-matemática, o aluno converter em objeto matemático. Na geometria, especificamente, né, as ideias fundamentais que a BNCC apresenta são construção, interdependência e representação. Então, essas são as ideias fundamentais, é como se tivesse, vamos dizer assim, de pano de fundo das habilidades que vão ser abordadas ali, né? Então, por trás disso, sempre o que está fundamentalmente, construção, interdependência e representação. E aí, como eu comentei aqui anteriormente, essas unidades temáticas, agora vamos falar especificamente da geometria, elas vão orientar, então, para formular as habilidades. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um panorama também, porque, claro, né, a maioria de nós, ou se não todos, já acessamos a BNCC e vimos que ali nós temos, para cada unidade temática, a habilidade para os finais e para os anos finais do ensino fundamental, né? E aqui eu não vou elencar cada um, mas o que eu trouxe aqui? Eu trouxe uma ideia geral. Quando, então, a BNCC fala dos anos iniciais, no ensino fundamental, na unidade temática geometria, o que nós temos de modo geral ali nas habilidades?
Então, a BNCC, ela traz muita questão do aluno estabelecer pontos de referência, localização, construção e representações de espaços já conhecidos, estimar distâncias, né, seja em mapas, seja em softwares, né, usando tecnologias. Traz também, nessas habilidades, que espera-se que os alunos eles identifiquem características das formas geométricas, tridimensionais e bidimensionais, né? Essa questão de comparar polígonos por meio das suas propriedades, então ter esse conhecimento das propriedades relativas a lado, vértice, estudo de simetria, né? Bem forte apresentado na BNCC. Como esse estudo de simetria? Manipulação de representações dessas figuras geométricas, né, no plano cartesiano, com recursos de geometria dinâmica, né, mas nós também podemos trazer ali papel quadriculado, né? Com relação aos anos finais, também trazendo uma visão geral, né, não olhando especificamente, o que a BNCC traz das habilidades na unidade temática de geometria nos anos finais do ensino fundamental, primeiro, traz muito essa questão de consolidar e ampliar as aprendizagens já realizadas. Então, aqui, além de, né, sempre partindo da ideia de que, então, já houve essa aprendizagem ali nos anos iniciais, e agora vai se consolidar e ampliar. Traz muita questão de transformação, ampliar, reduzir, né, uma figura geométrica, plana, ver essa questão de variação, né, quais elementos dessa figura plana que vai interferir o que eu amplio, o que eu reduzo, o que vai interferir em área, em perímetro, né, dessas figuras planas, congruência e semelhança, né, dos triângulos, triângulos congruentes, e aqui começa então também a ideia de algumas demonstrações simples, né, levando o aluno para esse formalismo um pouco também maior. Outro ponto que eu quero, né, que a BNCC destaca ali nos anos finais, é a aproximação da álgebra com a geometria, né, dando, desde o início do estudo no plano cartesiano, lá também nos anos iniciais, por meio da geometria analítica, né. Então, aqui eu acho interessante a gente observar também essa articulação entre também as unidades temáticas, né. Bom, só para fechar, antes de nós trazermos, eu trouxe aqui algumas ideias, né, de algumas atividades, mas eu digo fechar assim, então, qual é a ideia geral que a BNCC traz da geometria, né, no ensino fundamental? Que ela não pode ficar reduzida à mera aplicação de fórmulas e de cálculos de áreas, né, cálculo de área, de volume, e nem simplesmente essas aplicações numéricas imediatas de teoremas, né. O que a gente entende desse trecho da BNCC e tentando relacionar ali com o início que nós trouxemos da matemática, nós não, né? A BNCC, na verdade, então a gente vê que, claro, o documento ele vem articulando essa questão do aluno, você dá autonomia, do aluno investigar, do aluno pesquisar, o incentivo à pesquisa, né? E isso, a gente vem acompanhando o evento desde segunda-feira, a gente está tendo muitas palestras, e algumas conferências, e sempre a gente ouve numa palavra de um professor ou de outro essas questões articuladas, né? O professor Ubiratã mesmo, ele falou que o aluno precisa ser o pesquisador, ele precisa pesquisar, né, o que ele vai estudar. Nós vamos ali propor, mas a investigação, a pesquisa tem que ser do aluno. Então, a geometria, na perspectiva da BNCC, ela vem nesse sentido também, eu enxergo assim, né? Bom, e aí agora a gente traz algumas ideias de atividades que a gente pensa que dá para abranger usando as habilidades, possam ser trabalhadas na sala de aula. E aí agora, quando a gente fala sala de aula, a gente pode pensar tanto presencial como de forma remota, né? A gente sempre tem que estar agora também com esse olhar, como eu comentei no início. O primeiro exemplo que eu trago é o exemplo que o professor Ubiratã de Ambrosio, né, ele trouxe na sua palestra de abertura do evento, quando ele trouxe o seguinte:
olha, a gente está ali com alunos, cada um na sua realidade. Não existe uma casa, né? Cada um está vivendo num cômodo. Uma casa tem mais condições, mais cômodos. Um aluno ele tem um quarto só para estudo, outros não, outros várias pessoas compartilhando no mesmo espaço ali, né? Então não há um modelo de casa ideal, mas nós podemos fazer com que esse aluno ele construa um modelo da sua casa. Ele olha para onde ele está e aí a gente começa a usar aqui a questão de localização, representação, e aí ele começar a colocar as dimensões desse ambiente onde ele se encontra, né? Identificar cada ambiente dessa casa. Nesse exemplo que o professor trouxe, a gente tenta relacionar sempre, vou tentar sempre relacionar com as habilidades que a BNCC traz. Então, a gente consegue relacionar lá com a habilidade do ano, habilidade 16, como também podemos trabalhar com a habilidade 26 lá do 6º ano. Então, o que eu quero dizer aqui? Nós, com a mesma atividade, eu vou sempre, as ideias que eu trago aqui, né, lembrando, vou reforçar o que eu falei lá no início, não há certo ou errado, né, eu não estou aqui falando, faça desse jeito, não existe uma receita, como o próprio professor Ubiratã, sabiamente, né, falou, não tem como eu falar, gente, faça desse jeito, eu não sei, a gente não sabe a realidade de cada um, mas o que a gente traz aqui são ideias, e tentando sempre buscar as habilidades da BNCC, e sempre que possível, a gente pegar, então, uma atividade, nessa atividade, por exemplo, eu consigo lá trabalhar nos anos iniciais, mas também posso adaptá-la lá para os anos finais, né? Então, a 6º ano, 2º ano, que eu trouxe aqui. Que é a ideia, por exemplo, lá do 6º ano, interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. Então, é uma habilidade que está prevista na BNCC e é uma atividade super simples, que o aluno, cada um vai trazer a sua realidade nessa atividade, né? O seu ambiente que ele está vivendo nesse momento. E lá do 2º ano, ele vai estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, né? No caso da casa, de polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e também padronizadas. Nessa perspectiva ainda de construir planta baixa ou de fazer o modelo da casa, a gente traz aqui uma outra ideia, que uma dissertação, inclusive, né, que ela foi defendida esse ano, do Prof. Mate, da mestranda, que agora já é mestre, né, Josimara Riva, Prof. Mate, Polo de Sinop, Mato Grosso. Essa dissertação, ela traz uma ideia de cálculo de áreas e figuras geométricas envolvendo resolução de problemas de uma turma do 9º ano. E a atividade desenvolvida nessa dissertação foi o quê? Partindo dessa ideia, né, ali de Ubiratã, de um modelo, uma planta baixa, de você olhar as dimensões, medições, unidades de medida ali padrão, e você construir, ir para o 3D, né, construir essa maquete. E aí, claro, tem toda essa atividade, então ela dá para a gente trabalhar muita coisa, né, o material que vai ser utilizado, o cálculo da quantidade desse material. Então, aqui eu só trouxe essa dissertação, para quem quiser depois também consultar, ela é muito atual, então ela traz toda essa perspectiva também da BNCC, isso que é bacana. Então, outra coisa que é interessante a gente estar atento, que a gente pode, nós podemos usar como base trabalhos que já estão aí publicados, muitos deles já estão nessa perspectiva da BNCC, estão tendo esse olhar, né? Então, gente, a ideia que a gente traz é assim, adaptar. O que eu posso fazer disso para a realidade que eu vivo na minha sala de aula? Né? Que cada sala de aula é uma realidade, é uma classe social, uma realidade que esse aluno está vivendo, né? Então, e esse tipo de atividade, ela também, ela traz habilidades lá do 7º ano e do 8º ano, né? Que é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas, inserindo em contextos oriundas de situações cotidianas, né, ou de áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Resolver, e da 8º ano, a habilidade 19, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de áreas de figura geométrica, utilizando expressões de cálculo de área. E aqui, por que essa habilidade a gente também acha que ela pode ser, né, contemplada com essa atividade? Porque nós vamos estimar, né, mas nós também vamos calcular ali, se a gente for para a questão de material, quantidade de material, revestimento,
muita coisa pode ser trabalhada. Só quero observar que na BNCC ela traz muito essa questão de estimativa, de medida empírica, de aproximação do aluno mesmo, ele ter essas experiências e, de fato, ver que a questão da exatidão, né, que nós não vamos sempre chegar, quando a gente vai para situações reais, em números inteiros, então essa aproximação também é algo que a BNCC ela traz nas suas habilidades. Bom, outra ideia que a gente traz aqui é com relação à estimativa territorial. Então, por exemplo, você tem o mapa do Brasil, né? E conhecendo a extensão territorial do Brasil, como encontrar a extensão territorial do Mato Grosso, por exemplo. Então, aqui, claro, né? Sem, de fato, ir ali na internet simplesmente pegar, né? O que a gente pode trabalhar aqui com esses alunos? E, primeiro, deixar a criatividade, né? Às vezes é muito incrível, assim, quando a gente deixa o aluno, isso por experiência que eu também vivencio na sala de aula, quando você deixa o aluno com a sua autonomia, ele traz, às vezes, possibilidades que, às vezes, a gente nem pensou naquela possibilidade. Eu acho isso bacana. Mas aqui uma ideia que a gente traz é o seguinte. Bom, eu conheço a extensão territorial do Brasil, como encontrar do Mato Grosso. Existem várias maneiras, né? Por exemplo, de pique, né? Mas sem usar uma fórmula. Eu posso fazer uma estimativa dessa área usando uma escala. Se eu conheço, por exemplo, então, se eu estou lá na escola, eu tenho um mapa da escola, ou eu posso ter uma impressão no papel, né? E aí, conhecendo a escala utilizada, conhecendo essa escala, eu posso fazer o quê? Quadricular esse mapa, né? E aí, conhecendo a escala, eu vou saber as medidas desses quadrados, né, unitário, e fazer uma estimativa, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, quadricula e vai encontrando estimativa. Aqui, muitas coisas podem surgir. Uma aproximação não tão boa, porque talvez o quadriculado que eu fiz, ele não está tão refinado, e aí a gente pode vir com as discussões de refinar esse quadriculado, e cada vez que a gente refina, né, quadradinhos cada vez menores, e sabendo a medida deles, porque nós vamos conhecer a escala, por exemplo, a gente vai conseguir encontrar uma estimativa para essa extensão territorial, por exemplo, do Mato Grosso, né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue pegar a habilidade lá do 5º ano, a habilidade do 7º ano e a habilidade do 8º. E, de novo, lembrando que eu vou adaptar para a turma que eu estou trabalhando. O que é possível nessa turma? Então, outra situação aqui que pode acontecer é, por exemplo, recortar, fazer um corte. Vamos supor que esse mapa esteja numa cartolina. Quanto mais for um pouquinho mais grosso esse papel, melhor vai ser para a gente trabalhar, por exemplo, com peso. Essas balanças simples de precisão, que às vezes algumas pessoas até têm em casa, né? E aí a gente pode trabalhar com o peso desse mapa e o peso por exemplo, do Mato Grosso, eu retiro, e a gente consegue trabalhar também com essa questão de proporção. Uma observação que é interessante aqui nessa atividade lembrando, a gente está trabalhando pode entrar, por exemplo, a questão da cartografia, né, projeção estereográfica, mas nem todo país ali, ele realmente é daquele tamanho, ele é maior às vezes do que está, né, ali no mapa, mas assim, a gente está falando de uma região menor quando comparado aí com o mapa mundial, e deixar muito claro com o aluno essa questão de estimativa. E é importante também que o aluno comece a ter essa ideia de que tudo que é modelado, ele não é exato, ele não traz a realidade. Vamos pensar um pouquinho ontem da palestra do professor Johnny, né, professor João Frederico Meyer. Ele falou assim, tudo que eu levar para um modelo não é exato, né? A matemática está exata, porém, aquela modelagem, aquela tecnologia,
ela não é, de fato, o resultado exato, vamos dizer assim, né, real. Então, também é importante a gente ter essas discussões, e vejam que por trás de tudo isso tem essa questão do aluno crítico, o aluno compreender essa magnitude, né, que não é simplesmente aqueles números, não são aqueles números exatos que ele vai chegar. Então, aqui dá para discutir também essa questão, que a tecnologia, ela é uma modelagem, ela é, claro, ela pode ser refinada e cada vez muito próximo da realidade, né? Mas também trazer essa questão, acho que é bacana, é interessante. Bom, continuando aqui, vamos ver, trago um outro problema, né, uma outra ideia de probabilidade geométrica, né? Esse problema, vamos pensar assim, né? Hipoteticamente, 2 amigos, eles combinaram de se encontrar online aqui no Enopen, né? Vão assistir uma palestra que vai começar às 9 horas, mas aí eles combinaram o seguinte, ó, vamos nos encontrar entre 8 e 9 horas. Qual a probabilidade desses 2 amigos, né, que combinaram de se encontrar entre 8 e 9 horas, chegarem, quando eu digo chegarem, eu até coloquei ali, né, uma aspa, porque a gente, falando online, enfim, né, entrarem aqui no evento online, em horário cuja diferença não ultrapassa 15 minutos. Quando você pensa nesse problema, como que eu vou calcular isso, né? Ele é difícil, é trabalhoso. E aí aqui, a proposta que a gente traz com esse problema é só para a gente pensar um pouquinho que a gente pode utilizar, então, a geometria. Bom, primeiro que nesse problema... Então, olha só, o que dá para a gente pensar? Um dos amigos vai chegar na hora X e o outro amigo na hora Y. Então, o que eu quero? Eu quero que a diferença desses horários seja menor ou igual a 15 minutos. E eu quero calcular essa probabilidade. Existem muitas possibilidades, né? Como que eu vou calcular? Bom, então aqui a gente pode utilizar o plano cartesiano, né? E fazer o esboço geométrico dessas inequações, né? Então, se eu quero módulo de x menos y menor ou igual que 15, então nós podemos construir a reta, né? A região ali x menos y maior ou igual que menos 15 e a região x menos y menor ou igual que menos 15. Olha só o que a gente tem ali. Nesse intervalo de 0 a 60, é a 1 hora de intervalo que eles combinaram, né? E qual a probabilidade deles chegarem, do horário que eles chegarem não ultrapassar 15 minutos, é justamente essa interseção das regiões, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu achar aqui, isso, esse ponto, né? Esse ponto ele está fora da região, né? Então, por exemplo, 32 minutos e 7, vamos dizer assim, 8 horas e 32 minutos, e o outro colega, 8 horas e 34 minutos. Esse ponto ele está na região. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade, ela está representada aqui geometricamente por toda essa região que é a interseção. Se eu quiser calcular a probabilidade, aí a gente calcula essa área, né, dividido pela área pelo todo, né, e a gente consegue calcular. Mas o que eu chamo a atenção aqui não vamos ficar resolvendo o problema, mas alguns chamam a atenção para o fato de que nós estamos aqui com álgebra, né, a parte de inequações lá dos anos finais do ensino fundamental, nós temos a probabilidade e nós temos a geometria. Então, um problema que às vezes, ele seria difícil se nós formos trabalhar só com a probabilidade, mas a gente utilizando a geometria aqui, ele se torna um problema até relativamente mais simples, né? E aí eu vou adaptar, claro, para onde a gente pode... para a sala de aula. Então, aqui, esse é um exemplo em que o P1, né, o amigo chamado P1 chegou a 7,26 e o colega chegou a 7,5. Quer dizer, está fora, né, a diferença ultrapassou esses 15 minutos. Então, aqui também é uma maneira bem visual, né, para o aluno compreender essa questão da probabilidade. Bom,
eu estou trazendo algumas ideias, né? E aí, a partir delas, a gente consegue adaptar, a gente consegue ter outras ideias. Às vezes, um professor trazendo uma perspectiva, né? Um olhar que ele tem, já nos desperta um outro mundo, né? E aí a gente consegue pensar em outras situações também. Aqui é uma situação em que a gente vai para os polígonos regulares, que também são, né, claro, as habilidades lá na BNCC. É possível cobrir uma superfície com qualquer polígono regular? É uma pergunta que a gente pode fazer para os alunos, e aí o que vai vir de resposta, né? Sim, não, ou por quê, né? E aí aqui a gente pode ir para a questão de que não são todos os polígonos regulares que a gente consegue cobrir uma superfície. Aí aqui vai estar o quê? A questão dos ângulos internos desses polígonos, né? Que é solicitado na BNCC. Aqui vem a questão de divisor de 360. Então, aqui nós temos um hexágono, né? Tem 120, o ângulo, né? Tem medida 120, quer dizer, o triângulo, equilátero, o quadrado. E aí aqui a gente pode ir para essas questões dos ângulos internos, mas também perguntar para eles, porque se eles falarem que sim, né? Então, você já viu algum revestimento em que seja, por exemplo, pentágono, né? Por que não é possível? E aí a gente vem para essa questão dos ângulos, né? Desses polígonos, e nesse caso aqui, a divisor de 360. Nesse caminho aqui também a gente pode ir para o formato das colmeias de abelhas, né? As abelhas, por que são hexágonos as colmeias, né? Justamente vem dessa ideia de cobrir a superfície. Mas por que elas não usam quadrado ou triângulo? E aí vem a questão de otimização, vem a questão de menos trabalho, né? E maior, uma área maior com esse hexágono, ela consegue cobrir. E aí tem menos trabalho e otimização, né? Outra questão muito importante que a BNCC também ela traz, e a gente pode trabalhar nessa ideia aqui dos polígonos regulares, é sobre a rigidez do triângulo, né? Inclusive, a BNCC ela traz uma das suas habilidades, lá no 7º ano, habilidade 21, reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas, telhados, estruturas metálicas e outros. E também nas artes plásticas, né? Outra habilidade também do 7º ano, calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas, estabelecer relações entre ângulos internos e externos desses polígonos, preferencialmente vinculados à construção de mosaicos, ladrilhamentos. Então, essas ideias que a gente traz aqui também nessa perspectiva, né? Então, a gente pode falar de ladrilhamento, de construção de mosaicos, com relação à rigidez dos triângulos, porque que o triângulo ele é o único polígono, né, que ele é rígido, um polígono regular, e aí daí podemos associar a questão da construção civil, a natureza, a estruturas arquitetônicas. Como os polígonos regulares, e a partir de algo assim muito simples, a gente consegue ir linkando, né? Então, vamos para a colmeia das abelhas, a gente vai para a questão da rigidez do triângulo, de cobrir superfície, e uma coisa está interligada com a outra. Percebam assim, gente, a gente vai jogando ideias, né? Nenhum de fato a gente está resolvendo, mas eu acho que nesse momento seria mais válido assim, a gente colocar alguns pontos, às vezes algumas reflexões. Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Então, nesse caminho, a gente traz também um capítulo 4 do livro Projetos e Modelagem Matemática no Ensino Superior. O livro, né, como a gente vê aqui, o foco dele é ensino superior. Mas a proposta desse livro, cada capítulo são propostas de projetos para ser desenvolvido no ensino superior. Só que existem alguns capítulos, alguns deles, algumas propostas, que é possível adaptar para o ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, né? Esse livro, eu faço parte da organização desse livro e tenho autoria em alguns capítulos, juntamente com outros professores da UNEMAT, da UFMT,
E ele, essa proposta, né, de trazer essa autonomia, essa investigação, que o aluno, né, ele saia daquela questão de simplesmente cálculos. Então, são propostas, quem quiser depois acessar, ele é disponível gratuitamente, né, no site da editora RFB, mas o que eu trago aqui especificamente é o capítulo 4, que o título do capítulo 4 é Tangram. E aí, por que eu trago esse capítulo? Porque nós podemos associar em habilidades lá do 4º ano, do 5º ano e do 6º ano. Eu vou primeiro falar, vou colocar as imagens aqui para vocês verem o que dá para a gente fazer, e aí depois a gente discute um pouquinho das habilidades, mas aqui vem aquela ideia de simetria, reflexão. Então, o Tangram, nós podemos, por exemplo, vou colocar ele aqui no livro, né, lá na página 88 do livro, no capítulo 4, por exemplo, nós pegamos o Tangram e colocamos num papel milimetrado. E aqui a gente pode entrar a questão do plano cartesiano, né? A gente vai colocar o plano cartesiano e começar a trabalhar. Então, assim, por exemplo, uma atividade que pode ser desenvolvida. Eu quero construir uma casa, né? Quero construir fazendo rotação, utilizando simetria, rotação e como construir essa casa lá no plano cartesiano. Então, a gente pode esboçar aqui o Tangram, ó, aqui é o esboço do Tangram. Aqui é só uma ideia, tá? Mas esboçar esse Tangram aqui no plano cartesiano e aí ir trabalhando com as simetrias, com as rotações, reflexões e construindo essa casa. Translada, né? Translada à direita, por exemplo, aqui 40 unidades. Vamos dizer que cada quadradinho seja uma unidade. E aí a gente vai conseguindo trabalhar com relação a localização, né, representação, transladar, simetria, né, e aí, aqui esse projeto específico, ele trabalha com transformações lineares, né, mas aqui podemos adaptar, então, lá para o ensino básico. Então, por exemplo, pego esse triângulo e translado 40 unidades à direita, ele vem para cá. E aí a gente vai construindo, a partir do Tangram inicial, tentando construir essa casa, né. Só trouxe aqui algumas imagens, depois vocês podem acessar o livro também. Então, tem muitas ideias que a gente pode adaptar. Esse aqui é o objetivo, o foco desse projeto é ensino superior. Só que a gente pode ir pensando aonde eu posso trabalhar com esses elementos e trabalhar lá na minha sala de aula. Então, aqui, as habilidades que podem ser contempladas, né, que a gente acredita que podem ser contempladas, por exemplo, então, do 4º ano. Reconhecer simetria de reflexão em figuras, em pares de figuras geométricas planas, utilizá-la na construção de figuras congruentes, né? Quer dizer, vou trabalhar com essa simetria, reflexão, posso falar de figura congruente. Descrever e representar, aqui, 5º ano. Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, primeiro quadrante, podemos trabalhar só com o primeiro quadrante. Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e redução. Então, assim, é um projeto que a gente consegue trabalhar bastante com habilidades diversas. Percebam que aqui a gente trouxe habilidade tanto dos anos iniciais do ensino fundamental, quanto habilidades do ensino dos anos finais, né? Aqui, por fim, a gente está no último posto de atividade. Aqui também é uma dissertação que foi defendida no Profimate aqui do campus de Sinop, né? Essa dissertação, Rafael Goulart, ele trabalha com processos algébricos na resolução de problemas de geometria euclidiana plana espacial. Vejam que tá ok, aqui eu estou trago o R3, né? Estou no espaço, mas por que a gente trouxe essa ideia? Só para lembrar um pouquinho lá da questão da geometria analítica, né? Por exemplo, se eu quiser calcular, calcular a aresta ou agora me fugiu o nome, mas aqui, se eu quiser trabalhar com esse problema, eu posso vir construindo lá dos anos finais a questão do plano,
né, do plano cartesiano. Nós temos a questão dos sólidos, que é preciso trabalhar nos anos finais. E aí, esse é um problema em que, se eu fosse usar somente a geometria, é um problema, vamos falar lá, ensino médio, se a gente for utilizar somente geometria sintética, né, que é a geometria pura, é um problema bem difícil. Porém, usando processos algébricos aqui, que daí entra a geometria analítica, ele se torna um problema relativamente fácil. Tá, esse é um problema que eu posso trabalhar lá no ensino médio, mas para chegar lá, então, para chegar lá, nós temos também que ter essa ideia de trabalhar com o plano cartesiano, a representação de pontos, como traz as habilidades lá da BNCC, identificar pontos, no caso dos polígonos lá no plano, e aí essas ideias, elas podem ser ampliadas, e quando chega em situações, por exemplo, no ensino médio, eu consigo trabalhar com a geometria analítica para resolver problemas desse tipo, que torna o problema relativamente mais simples. Bom, pessoal, assim, a ideia geral que eu trouxe aqui, a gente tem muitas outras coisas para falar, né? Questão também de material manipulável, trabalhar com material manipulável, nós temos aí que sempre está fazendo atividades, que relatam que já trabalhou com atividade, por exemplo, você pegar um triângulo, dura mostrar, né? Não é formalismo? Não, mas o aluno vai visualizar a questão da soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é 180, mas sem demonstrar, como que ele vai enxergar isso? Então, uma maneira é você trabalhar construir esse triângulo no papel, né? Fazer o recorte e trabalhar com dobraduras. Claro, tem a questão da relação do teorema de Tales, né? Mas assim, pegando o ponto médio de cada um dos segmentos, a gente consegue, fazendo as dobraduras, visualizar que, de fato, quando eu faço as dobraduras, eu vou fechar ali 180 graus, né? Então, assim, coisas bem simples, mas que a BNCC também, ela tem valorizado essa questão de construção, né? E eu finalizo aqui a minha fala, lembrando novamente o que o professor Ubiratã falou no primeiro dia na palestra de abertura do evento, a questão de, não tem como, muita gente pergunta, como que eu faço assim, como que eu devo trabalhar a etnomatemática, ou como que eu devo fazer na minha sala de aula? Não existe regra, não existe não tem como alguém dizer isso está errado, isso está certo, faça assim, faça assado. Cada um tem a sua relação. Mas eu acho que o principal é a questão com muita humildade, né? Olhar para essa minha turma, essa minha sala de aula e tentar, a partir do que esses alunos trazem, construir, né? Então, a gente traz também a questão da etnomatemática, a matemática que esses alunos trazem, né? Valorizar. Às vezes ele tem um pai que é construtor, ele tem uma mãe que é costureira, por exemplo, e tentar trazer um pouco disso e ver como que eles trabalham, né? Então, isso já dá uma pesquisa. Como que tal pessoa que eu conheço, que ela tem a sua matemática, né? Como que ela faria tal construção? Né? E aí dá comparação, a gente pode comparar, a gente pode discutir. Eu acho que é esse o ponto principal, que com humildade, né, trabalhar essa sala de aula com os alunos buscando contribuir, mas também partindo um pouquinho do que eles trazem. Né? A gente sabe que a realidade da sala de aula ela não é fácil, né? A gente tem diferentes mundos num só. Né? Então, quando a gente traz aqui algumas ideias, é simplesmente para talvez trazer um outro olhar, que às vezes nem sempre a gente tem esse olhar sobre um problema simples, né? Mas que pode ser tomado com uma outra perspectiva. Então, eu encerro a minha apresentação, a minha fala, fico aqui à disposição também para quem quiser conversar, quem quiser também entrar em contato comigo por e-mail, né? Tô sempre à disposição e a gente puder conversar é sempre bom. Agradeço o evento, essa oportunidade,
esse convite. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos, Poliana, muito obrigado pela sua participação conosco, trouxe alguns elementos bem significativos para quem acompanhou aí, e aí muitos elogios em relação à sua fala, né? Dos elogios eu tirei aqui um comentário da Renata Barros, que abordagem magnífica, professora, sua abordagem e visão sobre a geometria me encheu os olhos. Estou em pesquisa e estudo a geometria na BNCC. Obrigada de coração. Muitos, né, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, até o momento, nós tivemos uma abrangência, a quantidade de pessoas alcançadas aí, de 459 pessoas, e também tivemos aí no Facebook, né, 70 engajamentos, eu acredito que, assim, a quantidade de pessoas que tiveram acesso à sua fala, bem como a quantidade de pessoas que vão ter acesso à sua fala, é que, às vezes, nos move a estar promovendo esses eventos, porque a gente consegue levar, né, questões teóricas, levar questões práticas, a chegar, de fato, a quem está na sala de aula, de fato, a quem, às vezes, está pesquisando sobre o tema. Aqui tem uma pergunta, né, do Rogério. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se a professora teve algum contato com a autora da primeira dissertação apresentada. Em caso afirmativo, compartilhe conosco um pouco desse debate, desse papo. Sim. Sim, a primeira autora, né, ela foi orientanda do professor Miguel Koga, aqui de Sinop, e é interessante Claro, gente, a dissertação, ela, né, vocês vão poder ler e ela tem todos os detalhes, mas, de modo geral, o que é interessante é que essa atividade, especificamente, ela foi desenvolver com uma turma em que não tinha motivação alguma em fazer nada, assim, né? As atividades propostas não traziam motivação para esses alunos. E aí ela começou com simplesmente identificar triângulo, retângulo, triângulo, quadrado, se eu não me engano, acho que o retângulo, se eu não me engano, mas enfim, era identificar esses polígonos e eles tiveram dificuldades nessa identificação, né? E a partir daí, então, ela teve a proposta, ela começou a desenvolver com os alunos essa ideia de construir essa maquete, então, e aí o retorno que ela traz, que ela relata, é dos alunos, assim, se envolverem de tal forma que eles queriam até utilizar a aula de educação física nessa construção da maquete para continuar, começar a ter as indagações, né, do material a ser utilizado. Então, assim, uma atividade aparentemente relativamente simples, mas que, de fato, trouxe essa motivação. Mas eu acredito que a motivação, claro, tem toda uma literatura para a gente estudar, a questão da motivação, o que é motivo para um aluno, o que é significativo, mas eu acho que vem muito dessa questão de olhar para eles, né, olhar para esses alunos e ver o que eles trazem, o que eles trazem da realidade deles, né, seria mais isso. O Rogério também colocou aqui um comentário, né, bem lembrado: usar processos algébricos para resolver problemas que nos induzem ao uso de processos geométricos, né? Sim. Também a Cleo Frediani, né? Ela diz: acredito que a matemática deveria ser ensinada com leveza. Por isso, faço parte de um grupo de pesquisa em etnomatemática, para motivar as crianças a gostar da matemática. Essa questão do estigma que a matemática acaba deixando numa grande parte das pessoas é um problema sério, né, Poliana? E assim como a Cleo, né, ela coloca a etnomatemática, ela realmente
possibilita essa leveza, né? E não vou dizer que a gente, assim, a gente em nenhum momento está falando aqui também que é fácil, que é um mundo colorido, né? Assim, é colorido, porém tem suas pedras no caminho, né? Só que quando essa leveza chega no aluno, aí se torna mais fácil. A questão da gente... Às vezes a gente tem um certo receio, uma autonomia, eu vou deixar meu aluno livre, e se ele vir com uma pergunta que eu não sei responder, mas aí você vê, às vezes a gente mesmo coloca essa questão de que o professor tem que saber de tudo, de que tem que ter resposta na hora. Não, vamos investigar, vamos buscar. A etnomatemática, ela traz essa valorização da matemática que o aluno traz, né? Ele é um ser que tem uma história, né? Então, ele traz elementos. Assim como outros processos, né? Quando a gente fala da modelagem, a modelagem matemática, ela de fato traz ali questões do mundo real do aluno. Então, buscar essa leveza não digo que é um papel fácil, algo simples, né? Às vezes nós temos inseguranças, mas eu acredito também que a gente pode ir conquistando aos poucos. Vou começar aqui, até aqui eu consigo. E quando a gente vê, a gente já está dando uma liberdade para o aluno e a gente vai se sentindo também leve. Eu falo isso, né? Trabalho no ensino superior, não tenho, né? Não atuo no ensino básico, mas essa questão de ir deixando os alunos soltos, né? A gente vai vivendo. Então, no início, eu fui colocando alguns limites, porque a gente tem algumas inseguranças, mas chega um momento que você fala assim, o que a gente tem a ganhar, deixando o aluno solto, é muito mais, é muito maior, né? Ele vai vir com perguntas que eu não sei, vai. Ele vai vir em momentos que você fala assim, eu não sei, eu vou ter que pesquisar. E aí ele se sente no momento assim, poxa, minha professora também está pensando naquilo que eu estou pensando. Eu tenho vezes de meia-noite, 1h da manhã, eu estou trocando mensagem com o aluno, tentando ajudá-lo em problemas. E aí ele vê mesmo que o professor está ali para contribuir, né? Não é aos poucos, por exemplo, eu estou ainda nessa busca dessa liberdade, mas é libertador e você também se sente muito mais motivado a entrar na sala de aula. Pelo menos é o que eu vejo. Mais comentários, né? O Rogério aí, né? Obrigado, professora. Eu nunca participei tanto em uma live. Parabéns pelos ensinamentos, né? Uma réplica da Cleo, sem deixar os compromissos e responsabilidades. A Luciana, que é perfeito, Poli. Silvana, é isso, não ter medo de dizer o que não sabe, vamos pesquisar, amo a modelagem, né? Então, assim, muitas mensagens. E assim, Anselmo, só para também, né, observar, igual você falou do evento, até eu tinha pensado em falar, acabou que passou, da oportunidade desse evento, ele ser online. Então, assim, a pandemia, ela realmente, né, a gente, como se diz, não tem lado bom da pandemia, né? Mas já que nós estamos vivendo, o que a gente pode aprender? E essa oportunidade, o evento, ele tem 48 palestras, se eu não me engano, né? Quem está nessa sala agora assistindo essa palestra não consegue estar assistindo uma que está acontecendo no mesmo momento. E, assim, ter a oportunidade de depois acessar todas essas palestras é muito rico, né? Então, eu até faço esse convite. Eu estou desde segunda-feira tentando assistir. Cada hora eu vejo uma temática interessante, estou participando. E aquelas que eu não pude assistir, que eram no mesmo horário, quero assistir depois. Então, eu acho isso é um momento assim. Professores que ensinam matemática, nós estamos todos aqui nesse evento com o mesmo foco, o mesmo olhar, e o quanto isso é rico. Então, quero chamar também os colegas a aproveitar isso, né? Que se fosse um evento presencial, nós não teríamos essa oportunidade. A sala ao lado, com a palestra ao lado, que eu também tinha interesse, eu não conseguiria assistir depois. Então, eu acho isso muito legal. Parabenizar vocês por essa organização do evento, eu estou encantada. Muito bom. Muito obrigado, né? Aqui às vezes a gente para um pouquinho porque, assim, concentra muita coisa. E às vezes a gente está aqui dialogando e tem que responder, né, o próximo palestrante e tem que observar o que vai ser colocado na barrinha
de baixo aí, o que vai aparecer, então a gente fica meio assim. Mas isso é uma coisa que também nos surpreendeu bastante, né? A repercussão foi muito boa, né? E também a possibilidade, né, de ter um repositório com muito conhecimento à disposição dos professores, à disposição daquele que está ingressando na academia, seja na graduação, seja na pós-graduação, né, mestrado, doutorado, né, vai ter muita coisa que vai dar norte, né, assim como, né, o pessoal aqui está já mencionando que você, né, através de sua palestra, através de sua fala, deu norte, deu ideias, né, contribuiu de uma forma muito significativa com muitos, né, então a gente tem aqui a todo momento chegando mensagem, né, e não só a sua, né, como você colocou, né, às vezes a pessoa assistiu aqui e aí vai ter a possibilidade de depois vasculhar, né, os vídeos que serão disponibilizados nesses mesmos canais e verificar outras possibilidades de acordo com o seu interesse, verificar, eu tenho interesse em trabalhar com isso, ou verificar o que os professores, o que tem discutindo nesse evento, nessa temática. E não só, tem também os minicursos, né, que a gente vai tentar rodar. E aí, para os minicursos, gostaria de reforçar o meu recado que eu tinha dito no início da tua fala, né? Amanhã vai ser as apresentações de trabalho, minicursos e relato de experiência. E aí, essa parte do evento vão acontecer nas salas do Meet, Google Meet. Para acessar as salas do Meet, vocês vão precisar necessariamente ter um e-mail do Gmail, né? Então, quando vocês clicarem no link da sala, vai aparecer uma tela pedindo para vocês informar um e-mail do Gmail. Então, se você tem telefone Android, você já tem o e-mail do Gmail. Se você não tem e-mail do Gmail, que eu acho assim, hoje praticamente o pessoal obriga a gente a ter um e-mail do Gmail, né? Então, se você não tem, se você não sabe a senha, já providencia, já mata essa dúvida hoje, para amanhã você não se esbarrar e ter que correr atrás das coisas amanhã. Chegou aqui um comentário aqui. Peraí, realmente isso já aconteceu comigo, estava em uma substituição para um professor da turma do 5º ano, um aluno fez uma pergunta, eu acho que é referente à questão do pesquisar, né? A Nery Oliveira. Realmente isso já aconteceu comigo, estava em substituição ao professor numa turma do 5º ano, e um aluno fez uma pergunta da qual eu não estava preparada para responder. Aí eu voltei para os alunos e perguntei, vocês entenderam a pergunta do colega? Alguns alunos levantaram e começaram a interagir. Nesse momento foi muito legal, pois aprendi, naquele momento, a questão que eu não tinha a certeza para responder. O interessante disso tudo é que o aluno não percebeu. Vão pulando, né? Tudo é que o aluno não percebeu que não sabia. Tudo é que o aluno não percebeu que eu não sabia responder. É que as mensagens vão chegando, elas vão caminhando, tem que estar voltando, né? Sim. Então, se você quiser comentar alguma coisa. Sim, eu acho bacana. Nesse caso, né, a gente às vezes realmente é pego de surpresa, não sabe responder. Não tem problema algum, pelo menos assim, é um exercício. Eu falo isso também. Olha, eu não sei, vamos ver, mas às vezes jogar para a turma e como os alunos se sentem valorizados. É interessantíssimo. O aluno se sentir valorizado, como que isso motiva? Né? Então, nesse caso, os alunos nem perceberam que a professora não tinha, talvez, certeza daquilo, mas foi muito mais rico, gerou muito mais aprendizado e até para a professora. Então, a gente precisa se libertar um pouco disso, né, do professor saber tudo, e assim, o aluno ter essa visão de mundo, igual eu trouxe. As coisas não são exatas, né? A modelagem, ela vai ser uma aproximação, então, os alunos terem essa liberdade também, né? Porque muitas vezes nós, enquanto professores, a gente também, até na palestra do professor Rogério,
que é também conhecido como Galóis, ele escreveu ali, quero agradecer a participação dele e de tantos outros professores e amigos que estão participando também. Ele, na palestra dele, ele comentou da igualdade, né? Quanto que é 2 mais 5, e 2 mais 5 é igual, e tem a igualdade, a gente já está lá condicionado a colocar a resposta. Mas eu posso escrever que 2 mais 5, né? 3 mais 4 é igual a 3 mais 4, equivalências, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós induzimos também. Às vezes parece que ele não terminou de fazer a conta, né? Então nós também temos que nos libertar um pouquinho dessa questão de achar que tudo tem a gente tem que deixar o aluno ser um pouco mais dessa liberdade. E às vezes não é fácil enquanto professor, mas é um exercício. O que eu coloco aqui é um exercício diário aí, às vezes a gente vai sentindo mais leve. E só observar também, que eu li aí o professor Rogério, que ele é professor aqui da Unemate de Sinop também, conhecido como Galóis, ele falou do professor Falquete, que o professor Falquete, ele que dá aula de geometria, ele dá algumas da área de geometria, né? E às vezes ele traz melancia para ensinar sólidos, e o que é legal, eles aprendem com a melancia, né? E ao final eles abrem a melancia e comem, compartilham. E os alunos acham o máximo. Então, vamos pensar no ensino superior. Se isso é tão importante, de se sentir, de socializar, de trazer algo diferente, né? Imagina no ensino básico, considerando que no ensino superior são adultos, né? Outro dia também ele falou para os alunos, calculem o volume da banana. Como fazer isso? Né? E aí cada um teve a criatividade, teve um aluno que pegou um recipiente, encheu de água e colocou a banana dentro. Então, eles até postam, colocam na internet, o melhor professor e tal. Então, se na faculdade, que eu quero chamar assim, se no ensino superior, né, isso é tão gostoso, imagine no ensino básico. Né? A gente sabe que não é fácil, mas na medida do possível, a gente sempre vai tentando fazer alguma coisa diferente. Poliana, foi muito gratificante sua fala, né, aqui não para de chegar mensagens, sua fala foi uma fala, né, uma direção, um cadenciamento que o pessoal gostou bastante, e aí para a gente finalizar os trabalhos aqui, eu vou pedir, né, para você fechar a tua palestra, e apresentar suas considerações finais para todos que estão nos assistindo, que até no momento agora são 53 pessoas. Então, obrigada, Selma. Desculpa. Mais uma vez, gente, então eu quero agradecer essa oportunidade, né? E quando eu recebi esse convite, na perspectiva da BNCC, é um desafio. Eu vejo, a BNCC hoje é um desafio, acho que, né, para todos, é nova para todos, e o quanto esse evento, então, chamando a atenção para isso, ele é importante, porque é algo que todos nós, gostando ou não gostando, eu acho que também isso, concordando com o que está na BNCC, com tudo que está, ou não concordando, é o documento oficial que nós temos que seguir. Então, voltar os olhos para a BNCC, esse convite, claro, a gente estuda, mas de uma maneira mais detalhada, né? Para mim também foi um presente, foi uma oportunidade. Então, agradecer essa oportunidade e reforçar que aqui eu não, né, de maneira alguma, dona da verdade, a gente traz algumas ideias, algumas reflexões para pensar por um outro ângulo. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Agradeço demais a participação, né, de tantos colegas, estudantes, professores. Esse momento é muito rico. E assim, o pessoal do Mato Grosso, 7 da manhã aí presente, agora já são 8, né? Então, agradecer novamente e parabenizar a organização do evento, a Selma, o pessoal muito, muito atencioso, muito organizado, e desejar um ótimo evento ainda, né? Como a Selma falou, mini curso ainda, apresentação de trabalho, vamos aproveitar o máximo desse evento. Obrigada. Nós agradecemos, né, por ter aceitado o convite, por ter comparecido, por ter sido prestativa conosco e estar aqui, né, falando né, com possibilidade de alcance de milhares de pessoas nos 4 cantos do Brasil e também para pessoas de outros países que a gente tem aqui também no evento.
Então, muito obrigado, Poliana. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora, nós agradecemos pelo aceite, nós agradecemos pela participação e desejamos a todos, né, uma ótima continuidade de evento, né, aproveitem as demais palestras, aproveitem também os momentos de apresentação de trabalho, que vai ser amanhã, e aí a gente fica encerrando essa atividade da Sala 3, né, nesse momento. Obrigado, e até daqui mais alguns instantes nós temos mais uma palestra. A palestra vai ser proferida pela professora Cileda Queiroz da Silva Coutinho, né? E o tema é ensino de probabilidade na educação básica. Até mais e tenha um bom evento. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor.